Segundo livro dos Reis, capítulo 20, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. O valor de uma lágrima. De que lágrima eu estou falando? Ou quero falar a partir da reflexão nesse texto da palavra? Eu estou falando daquela lágrima que você derrama diante de Deus. Nós podemos chorar, gente, por muitas razões. Mas eu estou falando daquele momento em que você chora na presença de Deus. Aquela lágrima que você derrama na madrugada, sem ninguém ver. E quando é que nós choramos? Muitas vezes, ou a maioria delas, nós choramos quando não vemos saída para uma situação. As lágrimas, na verdade, é o momento em que você perde a força. E às vezes, veja se isso não é verdade, você não consegue dizer uma palavra, você só consegue chorar. O choro é como se você estivesse se derramando na presença de Deus. O choro é como se a sua alma estivesse completamente prostrada na presença do Senhor. Não é pecado nem feio chorar. Apesar de na nossa cultura, nós os homens aprendemos, eu acho que hoje em dia a nova geração já não ouve mais isso. Mas na minha geração e lá atrás, nós ouvimos dizer que homem não chora. Como se isso fosse uma prova de macheza, de virilidade ou qualquer outra coisa. Como se nós não estivéssemos expondo e não podíamos expor a nossa fraqueza. E graças a Deus eu creio que os pais de hoje não pensam assim, não dizem isso para os filhos, para os meninos. Deixem que chorem. Chorar é parte de uma emoção muito importante. E principalmente, crente, meu irmão, minha irmã, quando nós derramamos lágrimas diante de Deus. Eu estou aqui há muitos anos, vocês, não sei quanto tempo você está aqui, mas vocês já me viram chorar aqui do púlpito algumas vezes. Algumas não, é modéstia, várias. Eu não tenho problema com isso. Você também não deve ter. Tem um salmo muito interessante, daqueles que vale a pena a gente sublinhar na Bíblia, que é o Salmo 56, verso 8. Eu não sei se nós podemos projetá-lo, mas diz assim: registra tu mesmo o meu lamento,
recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha que interessante. Leia o que este salmo está dizendo com a alma, com os ouvidos da fé. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em um odre. Recolhe as minhas lágrimas em um odre. Acaso não estão anotadas? Por acaso elas não estão já anotadas no teu livro? O texto declara que Deus recolhe lágrimas em um odre, num pote, num recipiente. Por que Deus diz isso a nós? Coloca no teu coração, porque as nossas lágrimas são preciosas para Deus. Louvado seja o nome dele. As nossas lágrimas são valiosas para Deus. As nossas lágrimas não são um desperdício. Meu irmão, você também foi feito um ser chorante, um ser que chora. Tem duas entradinhas dos seus olhos, uma no canto esquerdo, outra no canto direito, onde saem as lágrimas. Foi Deus que fez isso. Esse extravasar da alma, principalmente quando essas lágrimas são derramadas na presença de Deus. Eu quero, no texto que nós lemos do rei Ezequias, anotar 3 coisas importantes. Coloca no teu coração aí. Primeira, Ezequias acaba de receber uma notícia difícil, uma notícia triste. Ele está adoecido, ele está doente, e o profeta Isaías vai na casa dele. E o profeta Isaías diz alguma coisa que ele não queria ouvir. Como nenhum de nós gostaria de ouvir o que o rei Ezequias ouviu. Põe em ordem a tua casa, disse o profeta. Põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer dessa doença e não se recuperará. Quem foi que autorizou Isaías a dizer isso? Foi o Senhor. O Senhor manda o homem de Deus à casa do rei Ezequias, que estava doente de uma doença difícil, e lhe leva uma notícia difícil. A notícia era uma notícia fatal de morte. E eu queria que você trouxesse isso para a sua vida, aplicasse isso a você, e deixa eu te fazer uma pergunta, não sei de nada, ninguém me falou sobre você, eu não tenho o nome de nenhuma pessoa na minha cabeça, e a pregação deve ser assim. Quem vai fazer esse trabalho é o Espírito Santo. Às vezes eu encontro algumas pessoas depois do culto que dizem: pastor, quem foi que lhe contou a minha vida? E eu digo a essas pessoas a mesma coisa, porque esse fenômeno se repete ao longo de muitos anos. Não, ninguém me contou nada sobre a sua vida. Mas uma coisa é fato: quando nós estamos pregando a palavra de Deus, eu ou qualquer pastor, nós pedimos que o Espírito Santo use essa palavra na vida de cada pessoa. E se Ele usou na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Não é o pastor que sabe da sua vida, é o Senhor que sabe das tuas lágrimas. Quem sabe você esta semana recebeu uma notícia difícil, ou está diante de uma situação difícil. Situação difícil é aquela que nós não sabemos o que fazer, pastor Tiago, pastor Gustavo, Guilherme, Clóvis, Marcos, Silviano, Robson, Elaine. Notícias difíceis, você pode tê-las recebido. É aquele momento da vida da gente que nós não sabemos para onde ir.
Nós não temos a solução para o caso, não temos uma direção, ficamos em dúvida sobre a vontade de Deus, não sabemos o que Ele quer, não temos um plano, não temos uma estratégia. Este momento é absolutamente difícil para nós. E pode ser que você que está em casa, cultuando conosco pela internet ou aqui na casa de oração, esteja passando este momento difícil. E o mais importante agora é você entender o que fez o rei Ezequias. O que é que ele fez diante daquele momento difícil? Versículo 2, olhe para a Bíblia. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera e feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias chorou amargamente. Ele virou o rosto para a parede. Esse fato me chama a atenção. Por que é que Ezequias virou o rosto para a parede? Quem é que estava diante dele? O profeta. Quem está diante dele é Isaías, homem de Deus. Todo rei tinha uma referência no homem de Deus, no profeta, no vidente, como os profetas eram chamados. Ele vira o rosto para a parede. Isso comunica. Isso fala. Cada tio da Bíblia fala. Cada expressão fala. Porque Ezequias vira o rosto para a parede? Como se estivesse dizendo: agora não é mais com você, grande profeta Isaías. Agora só eu e o Senhor. Não pode vir de você, profeta, a solução. Não é você que resolverá o meu caso. Já destes a profecia que tinhas que dar. Como se Ezequias estivesse olhando para Deus e não para o homem, olhando para cima e não para o profeta. Não tinha mais o que esperar do profeta. Ele está olhando para Deus. Tanto é verdade que ele vai orar. Ele tira os olhos do profeta e coloca os olhos no Senhor. Gente, observem este movimento. Na hora que a lágrima vem, na hora que você não sabe o que fazer, na hora que você não tem respostas, na hora que você não tem estratégias, na hora que você não sabe discernir a vontade de Deus, é nessa hora que nós voltamos o rosto para a parede e clamamos. Ele ora a Deus, ele vai ao encontro de Deus no momento difícil e ele chora. Por que ele chora? Porque ele não tem mais o que dizer. Porque a angústia e a amargura tomaram conta do coração, ele não tem argumento, ele não tem mais o que dizer, somente depositar suas lágrimas. Nesse momento, gente, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa ou aqui, anote no seu coração, as lágrimas são as orações mais profundas da vida de uma pessoa. No momento em que não temos absolutamente nada para dizer, não sabemos o que dizer. Eu já me encontrei algumas vezes, num momento como esse, talvez você se identifique também, em que você não tem força interna nem para orar.
Você fica parado, paralisado, sem estratégia e sem palavras. Já se sentiu assim? Não vem força. E a única coisa que resta, na amargura da alma, é chorar. Mas é muito bom, diz a Bíblia, e a Bíblia nos ensina o quanto é bom chorar na presença de Deus. Não deixe de chorar na presença de Deus. Não se sinta fraco. Sabe por que você não pode se sentir fraco? Porque você é fraco. Momentos difíceis, momentos que a gente não tem palavras, façamos duas coisas. Vire o rosto para a parede. Repete comigo: virar o rosto para a parede. Virar o rosto para a parede. Isso não é desprezo ao profeta. Isto não é uma maneira de desprezar o que o profeta está dizendo. Não. É um momento em que você vai dizer o seguinte: é só eu e o Senhor. Vire o rosto para a parede. Você e Ele. Você e o seu Deus. Você e o seu Senhor. Você e aquele único que é capaz de resolver o problema. Vire o rosto para a parede. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. O seu socorro, a sua fortaleza do dia da angústia é o Senhor. Não é o profeta, não é o pastor. Por mais que nós possamos te ajudar com alguma coisa, a resposta para a sua vida, olhe para mim, vem unicamente do Senhor. Não vem das nossas terapias, com quanto sejam importantes, dos nossos médicos, dos nossos conselheiros. A nossa resposta vem do Senhor. Vira teu rosto para a parede. Vira teu rosto para a parede e ore. E nessa hora, onde não há nenhuma esperança, derrame a tua lágrima. Porque ao coração, ou um coração, diz o Salmo 51, quebrantado e contrito, Deus não desprezará. As lágrimas são evidências de um coração que está quebrado. Você já viu uma pessoa chorando que não esteja quebrada? O choro é importante, porque o choro quebra a gente. O choro tira a gente da arrogância, tira a gente de cima do cavalo. O choro nos humilha. É o momento do nosso quebrantamento. E gente, preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que ao orgulhoso, Deus resiste. Ao orgulhoso, Deus resiste. Ao argumentador, Deus discute. Como foi com Jó. Jó era um homem de Deus que argumentava. E Deus discutiu com ele. E disse a ele: quem é você para me questionar? Ao orgulhoso, Deus resiste. Ao argumentador, Deus discute. Ao que chora em quebrantamento, Deus acolhe. Ao que chora em quebrantamento, Deus acolhe. E eu quero chegar nesse momento no texto. Primeiro nós vimos a notícia difícil. Depois nós vimos a posição e o que fez o profeta. E agora nós vamos ver o acolhimento de Deus diante da lágrima. O texto diz que Deus ouviu a lágrima do rei Ezequias. Olhe para a sua Bíblia. Ezequias chorava amargamente.
Versículo 4, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Era o profeta que era o canal. Veio a palavra do Senhor: diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor. É para transmitir o que eu estou dizendo, Isaías. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Louvado seja Deus, porque Ele vê. Ele vê você no quarto, na porta fechada, a lágrima caindo, a dor na alma dilacerada. Ele vê. Mas Ele não só vê, diz o salmista, no salmo que lemos, número 56, verso 8. Ele registra e acolhe. Ele registra e acolhe. Meus irmãos, podemos botar de novo o texto do salmo na nossa tela? Vejam o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, o salmo que acabamos de ler, vai dizer para nós: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso elas não estão anotadas? Acaso o Senhor não sabe? Sabe. Irmão, olha para mim. Deus sabe tudo da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, nem mesmo nós sabemos sobre nós. Não sabemos o que dizer, não sabemos o que falar, mas Ele sabe tudo. Ele sabe por que você está chorando, Ele sabe da tua dor de madrugada, Ele sabe por que da tua insônia, porque você acorda, Ele sabe da tua tristeza, Ele sabe da tua angústia, Ele sabe que você às vezes não tem o que fazer, o que dizer, e nem sabe para onde vai no dia seguinte. É verdade ou não? Ele sabe. Ele está registrando, e Ele está acolhendo no seu odre. A imagem do Deus que recolhe. Sabe o que Ele está dizendo? Olha para cá, eu não desperdiço tua lágrima. Eu a considero, ela tem valor, ela tem importância para mim. Eu ouvi o lamento de Ezequias e vi as suas lágrimas. Volta agora, Isaías, a Ezequias e diga isso a ele. Deus está dizendo para você: eu sou apenas o proclamador, eu sou apenas o profeta, mas que o Espírito do Senhor diga a você agora: eu estou vendo as tuas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus manda dizer a ele: eu vou curá-lo. Mas ele não ia morrer? Aqui entra o que o pastor Elton ensinou e que teologicamente nos leva a uma reflexão muito difícil. Ou é então Deus muda seus desígnios, mesmo sendo Ele um Deus onisciente? Eu acrescentarei a Ezequias 15 anos da sua vida, diga a ele, e ainda livrarei a cidade das mãos da Síria. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Confia no Senhor, porque a palavra do Senhor hoje de manhã, para você: eu vi as tuas lágrimas, há valor nas tuas lágrimas, eu a recolho nos meus odres, e o Senhor tem resposta aonde nós não vemos. Chorar cansa, não cansa? Depois de chorar, a gente cansa. E quando você cansa, é a hora que Deus acolhe. É quando você cansa que Ele vai acolher você, porque você não tem mais nada para dizer. E agora não tem mais o que dizer,
E já ouvi essa expressão, eu não tenho mais lágrima para chorar. Mas é nessa hora que o texto e a promessa de Romanos 8,26 vai acontecer. É nessa hora que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, vai diante do Pai colocar a nossa vida, as nossas questões, as nossas orações, nosso clamor, a nossa dor. É nessa hora que Ele nos acolhe. Quando a gente está na solidão do medo. Eu me lembro, e eu sei que eu não estou sozinho, dos meus medos noturnos quando eu era criança. É bem verdade que os medos noturnos não vêm só quando a gente é criança. Quando a gente às vezes acorda 3, 4, 5 da manhã, o sono foge, não é não, gente? E a cabeça começa a funcionar. Aliás, se você não sabe, o cérebro continua funcionando em alta rotatividade quando você dorme. Por isso você sonha e você tem outros movimentos. Mas quando a gente abre o olho, vem aquela insônia. É aí que os pensamentos acontecem. E às vezes pensamentos intrusivos e coisas que vão jogar nossa fé para baixo. E aí me veio o coração, e eu estava ouvindo um homem de Deus contando algo que me trouxe isso na mente. Os dias que eu tinha medo. Eu me lembro várias vezes, que não foi uma só, que a criança tem medo do escuro, porque aquilo para ela é ameaçador, é um lugar onde ela não pode discernir, e ela não vê o seu lugar de segurança, que são seus pais. E quando pode, porque tem casas que não dá para fazer isso, o pai dorme com a mãe num quarto e bota os filhos no outro. Hoje está mais luxuoso, né? Tem gente que bota as meninas em um, se tiver filhas, e os filhos no outro. Ou se for muito rico, bota um em cada lugar. Mas a verdade é que eu me lembro, na nossa casa bem pobre, que nós ficávamos, eu e meu irmão, num outro quarto. E muitas vezes tomado pelo medo. Medo de quê? Medo. Da noite, do escuro, da insônia, de qualquer outra coisa. E o que eu fazia? Eu corria para a cama do meu pai e da minha mãe. E não ria de mim, porque eu sei que você também fazia isso. E dizia para ele: pai, eu estou com medo. Mãe, eu estou com medo. Por mais que ele dissesse assim: volta para a sua cama, volta para o seu quarto, de alguma maneira, ele me acolhia. Não foi uma nem duas vezes que ele me abraçou e disse: deita aqui. Ou então me pegou nos braços, me levou até a minha cama e ficou ali comigo até que eu dormisse de novo. Eu quero dizer para você que é esse o sentido que você deve pensar de um Deus que vê tuas lágrimas e te acolhe. Ele é Pai. Ele acolhe você. Ele coloca você nos braços. E Ele está fazendo isso agora. E está dizendo a você: vai para casa daqui a pouco, mas eu vi tuas lágrimas. Eu as acolhi no meu odre, elas foram registradas, eu não as desprezarei, e eu te darei sentido, e vou te responder. Deus te acolhe. Louvado seja o Senhor. Quando Deus fala com Isaías, Ele manda preparar um unguento, e diz o texto que Ele coloca o unguento na úlcera, não sabemos em que parte do corpo, e o rei Ezequias se recupera, e recebe mais 15 anos, pela graça de Deus. Sabe o que significa isso? O nosso Deus faz, olha para mim, muito mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele vê tuas lágrimas, Ele abençoa além da conta.
ainda confirma nessa manhã: eu vou curar a tua ferida, eu vou abençoar você. Eu vi você chorar hoje de madrugada, você não estava só. Meu irmão, vira para a parede, fala com ele, porque ele está no frio daquele quarto, ele está olhando por você, recolhendo e dizendo para você: não tenha medo, eu valorizo cada lágrima e a recolho no meu odre. Abaixa a tua cabeça e ore agora. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E eu quero que você coloque diante do Senhor agora aquilo que para você é difícil. A notícia difícil que você recebeu. A palavra difícil. O diagnóstico difícil. Esse problema da sua vida que você não tem solução alguma. Que você não sabe nem o que fazer. Você não sabe como resolver. Coloca a tua lágrima. Eu não sei se você vai chorar ou não, mas se isso acontecer, não se restringe a si mesmo, deixa Deus. Porque Ele está dizendo para você: eu estou vendo. Eu estou vendo a tua lágrima, eu estou vendo o teu lamento, eu estou acolhendo você. Louvado seja o Senhor. Vira para a parede agora. Vira para a parede. Coloca a tua lágrima no odre do Senhor, naquela pequena cambuca de barro, que simboliza o Deus que nos escuta. Ele sabe. Tem palavra para você, tem esperança para você, porque Deus está cuidando. Há valor, e muito valor, na lágrima derramada, na madrugada, no dia, na presença do Senhor. Oh meu Deus, ouça o nosso clamor. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Vira para a parede. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Vira para a parede. Há um segredo no teu coração. A tua esperança não são os homens. Para continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme na promessa. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome Vira de pra parede. Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos cantar de novo, Priscila, lá do início. A igreja em pé, mas não olhando para cá. Na sua mente, seu coração, vira para a parede e coloca diante do Senhor, porque Ele vai recolher. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas Fica firme, do meu irmão. Senhor.
Fica firme, minha irmã. Olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor Deus, nós estamos aqui virados para a parede, Senhor, numa simbologia de que Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, socorro presente na hora da angústia. E agora, ó Pai, a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui ou em casa, onde estiverem, que estão trazendo à Tua presença as suas lágrimas, as lágrimas da madrugada, as lágrimas do dia, Pai, Tu que recolhes nos Teus odres as nossas lágrimas, que valoriza a nossa dor e o nosso sofrimento, ouve o nosso clamor, e assim como fizestes ao rei Ezequias, faze a cada um dos Teus servos e servas nesta manhã, traz esperança, traz uma palavra, traz conforto, traz a graça, que o Teu Espírito Santo agora, com gemidos inexprimíveis, traduza o coração de todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, recolhe as lágrimas que já derramamos, ou que vamos derramar aos pés da cruz, e em nome dEle, nós as entregamos, e temos a certeza de que continuaremos esperando pela Tua promessa, e a vitória sobre cada um dos nossos clamores, em nome dEle e para Ele, amém. Pois ao que chora aos pés da cruz, clamamos em nome de Jesus. Cante isso com alegria, que Deus abençoe a sua vida. Olha para a parede. Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Promessas do Senhor, eu continuo